Uma das coisas mais legais em filmes de super-heróis são as lutas fantásticas, cheias de superpoderes. E em todos esses anos de universo Marvel tivemos várias lutas épicas. E nesse vídeo eu separei pra vocês um top 10 das melhores lutas do universo Marvel. Então se ajeita aí e vem comigo. Os irmãos Russo manjam demais de coreografia de luta, e em Soldado Invernal eles nos mostraram uma das lutas mais incríveis do UCM. Em nível de poder ela tá muito abaixo, mas isso não tira em nada a grandeza dessa luta. O Cap, um super soldado, precisou encarar no X1 o Soldado Invernal, outro super soldado. E aí foi um combate de altíssimo nível, ambos na trocação frenética de golpes. E o Steve começa em vantagem, mostrando sua superioridade em força e habilidade de luta. Mas aí o Soldado Invernal usou seu diferencial, o braço biônico. E aí o Steve começou a cortar um dobrado, aquele braço deu uma desequilibrada muito grande na luta. E o Steve vendo isso ele não quis nem saber, ele foi logo buscar o escudo para parar de apanhar. E aí sim, com o escudo, o Capitão América conseguiu superar o Soldado Invernal. E a luta acaba com a revelação de que o Steve estava lutando contra seu grande amigo. Mas, mesmo assim, Capitão América vencedor. Os dois Vingadores mais poderosos saindo na porradaria franca. Quem não gostaria de ver, né? E em Sakaar tivemos esse duelo de titãs. Eu gosto muito dessa luta porque ela tem muitas viradas. O Hulk começa levando a melhor na luta, indo pra cima sem pena nenhuma do ex-colega de trabalho. E o Thor fica tentando apelar pro sentimental do Hulk. Nem preciso dizer no que deu, né? Aí pronto, o Thor perde a paciência e começa a lutar a sério, assumindo assim o controle da luta. E conseguindo devolver as porradas que tinha levado do Hulk. Mas, porém, contudo, todavia, o Hulk não ia ficar apanhando de graça, né? O Golias Esmeralda vira de novo a luta e começa a punir o Thor com brutalidade. Cada pancada, a alma do Thor ia saindo um pouquinho do corpo. Tanto que ele vai até Valhalla e volta, só que né, o bicho voltou turbinado, parece até que ele passou por uma hidrelétrica. O corpo dele estava emanando raios, deixando assim ele com a aparência real de Deus do Trovão. E ali ele partiu para dar um dos socos mais incríveis do universo Marvel. Fim, senhores. E aí, esquece, o nível do Thor estava muito alto pro Hulk encarar. E aí o Grão-Mestre usa suas táticas marotas para fazer o Thor perder a luta. Então, Hulk vencedor, mas o Thor foi o vencedor moral dessa luta. Se jogar outra lua em mim, eu vou ficar irritado. Essa, sem dúvidas, é a luta mais incrível do Homem de Ferro. O Tony encarou o Thanos sem medo nenhum, ele foi pra cima com tudo que tinha, tirando o máximo da sua nova armadura de nanotecnologia. E ele só estava enfrentando um Thanos com a manopla com 4 joias do infinito. Coisa pouca, né? Que nada. Absurdo demais. O Tony usou toda a sua esperteza, ele tentou ao máximo não deixar o Thanos usar as joias, seja prendendo a mão do Thanos, seja com golpes rápidos e certeiros. Aquele que te dá o soco! E toda a coreografia da luta é linda pra caramba, cada golpe que o Tony acerta é impactante e emocionante. Eu me sentia como se estivesse dando os golpes junto com o Homem de Ferro, e essa é uma imersão incrível. Pena que mesmo com todo esse esforço do Tony, acabou não dando resultado. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Ele só tirou uma gotinha de sangue do Thanos. Realmente o Titã Louco era outro patamar, e se sagrou o vencedor dessa luta. Uma das sequências de golpes mais satisfatórios do universo Marvel. O Ikaris já tinha se mostrado o vilão final do filme dos Eternos. E de quebra ainda foi atacar o namoradinho da Makkari. Aí azedou pro Ikaris. A Makkari foi pra cima dele com tudo, esfregando a cara dele no chão, literalmente. E foi muito bom ver a Makkari metendo a porrada no Ikaris. E toda a coreografia e efeitos de super velocidade são maravilhosos. Saudade de um CGI bem feito, hein?
Mas rapadura é doce, mas não é mole não. O Icarus conseguiu tancar todos os golpes da Makari e conseguiu revidar, incapacitando ela. Então, Icarus vencedor. Normalmente no CM vamos ter lutas com superpoderes, mas essa daqui foi uma boa e velha disputa só na porrada mesmo. No primeiro filme do Pantera Negra tivemos o Killmonger desafiando o T'Challa pelo trono de Wakanda, e pela tradição eles deviam lutar na cachoeira, até a morte ou a rendição de um deles. E o T'Challa, o Pantera Negra, ele tem os poderes sobre-humanos cedidos pela Eva Coração, mas para essa luta ele só podia usar as habilidades naturais. E devo dizer que ele não faz feio não, ele trava uma luta muito equilibrada com o Killmonger, aparentando estar na vantagem, acertando alguns golpes, porém infelizmente isso não durou muito. O Killmonger passa a acertar vários golpes no T'Challa, causando cortes estratégicos no corpo do Pantera Negra, que acabaram comprometendo totalmente a sua movimentação, e aí ficou fácil para ele empalar o T'Challa. Achou que eu tava brincando? E a partir disso a luta estava decidida, e o Killmonger começa a dar seu show, humilhando completamente o rei de Wakanda. Esse é o seu rei? Esse é o seu rei? E então ele finaliza a luta, atirando T'Challa na cachoeira. Killmonger vencedor. Aqui foi uma luta até que rápida, mas foi muito legal ver todo o poder da Capitã Marvel. Ela tentou mandar as joias pelo Portal do Tempo, mas o Thanos conseguiu arremessar a espada destruindo assim o portal. E também conseguiu recuperar a manopla. 2 coelhos numa espadada só. Então do nada eis que volta Carol Danvers, que impede o Thanos momentaneamente com uma sequência de golpes que deixaram o Thanos sem escolha, a não ser aproveitar uma brecha para atacar a Capitã Marvel longe. E aí o Thanos estava na iminência de estalar os dedos. Vou estalar. Vai o caramba, no último segundo a Capitã Marvel chega e prende a mão do Thanos. E aí vai conseguindo impor sua força contra o Titã Louco. E aí o Thanos usou a malemolência, dando uma rajada com a Joia do Poder bem na fuça da Capitã Marvel, finalizando assim a luta. Thanos vencedor. Estou lascado. Em Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, o Peter estava tentando curar os vilões que tinham ido parar no universo dele. Porém, quem disse que todos eles queriam ser curados? O Duende Verde entra em ação e começa o caos total. E temos uma luta épica entre o Homem-Aranha e o Duende Verde. Os dois com super resistência e super força, na trocação franca. Um x1 brutal, só que as porradas que o Peter estava acertando não estavam surtindo efeito. O Duende Verde é biruleibe das ideias e aparentava estar gostando de apanhar. Menino, e ainda por cima gosta de apanhar. E aí, meus amigos, o Peter tomou uma surra lendária. O Duende usou as costas do Peter para fazer uma reforma naquele prédio. Na moral, o Miranha nunca tinha apanhado tanto como nessa luta. E o Duende humilha ele total, e para quebrar tudo ele ainda finaliza mandando a Tia May de arrasta para cima, destruindo o Homem-Aranha tanto na porrada quanto psicologicamente. Duende Verde, vencedor. Essa luta aqui não é muito comentada, mas eu acho ela muito legal. E o diferencial dela é que ela acontece quase toda na perspectiva dos personagens encolhidos, dando uns efeitos muito legais. O traje do Homem-Formiga tem menos poderes que o traje do Jaqueta Amarela, mas o Scott contorna essa desvantagem usando sua assinatura de herói, as formigas. Meio que ele usa elas como peões descartáveis, mas isso não vem ao caso. Elas são muito úteis para distrair o Jaqueta Amarela, dando uma equilibrada na luta. E tudo se passa em um quarto de criança, mas como eles estão minúsculos, a gente perde essa noção. Mas ela é recuperada quando a cena troca de perspectiva. Ver o Jaqueta Amarela sendo atropelado pelo Thomas o Trem é muito legal. Só que ainda assim, o Jaqueta Amarela estava levando muita vantagem. Os disparos de laser estavam dificultando muito para o Scott. E chega um momento que a sua filha estava em risco, e o Scott só teve a alternativa de ficar subatômico para conseguir entrar no traje do Jaqueta Amarela e assim destruir ele de dentro para fora.
e o Scott ia ficar preso no reino quântico, porém ele usa sua esperteza e um disco de aumentar de tamanho, para assim poder voltar ao mundo normal. Então, Homem-Formiga vencedor. Tão simples que até mesmo um cego veria. Um confronto de irmão contra irmã, dois Asgardianos filhos de Odin. O Thor tinha perdido o Mjolnir no começo do filme, quando foi destruído pela própria Hela. E agora nesse confronto ele foi pra cima usando a lança de Odin. E ajudou a dar uma equilibrada na luta, mas a Hela ainda era superior. Tanto que ela foi pra humilhação total contra o Thor. Pra ser sincera, eu esperava mais. Debocha mesmo e ainda arranca o olho dele. Brutal. Mas a Hela acabou dando uma leve subestimada no Deus do Trovão. Sou a deusa da destruição. E você seria o deus do quê? Você se arrependeria de perguntar isso. O Thor pega a fúria total dele e descarrega na Hela o maior relâmpago da história, nas falas do próprio Thor. E então o Thor vai full power enfrentar a Hela. E ele nivelou a luta, mais uma vez, conseguindo acertar mais vezes a Hela. Porém, a Hela era bichona mesmo. Mesmo o Thor full power não foi suficiente para parar ela, mas sem dúvidas foi uma grande luta. Hela vencedora. Esse momento foi tão lendário que fez o cinema virar um estádio de futebol durante um gol em final de Copa. O Cap erguer o Mjolnir já era uma ideia que tinha sido plantada lá em Era de Ultron, e nós os fãs sempre especulávamos quando ia acontecer. E em Ultimato veio a surpresa. O Thanos estava fazendo o Thor apanhar igual um condenado, e ele estava virado no capiroto, ele ia usar o Stormbreaker para dividir o Thor no meio. Mas eis que chega o Mjolnir para salvar o Thor. Mas quem jogou ele? E eis que surge o Capitão América, o digno, empunhando o Mjolnir. E, lembrando do encantamento de Odin, aquele que empunhar este martelo, se for digno, terá então o poder de Thor. Então o Cap estava no auge de força, e ele foi partindo para cima do Thanos para puni-lo sem dó. E foi cada lapada linda que ele acerta no Thanos. E ele combando o martelo com o escudo foi espetacular. E para fechar com chave de ouro, ele vai lá e ainda invoca os raios para cima do Thanos. Só faltou ele acertar essa martelada carregada no Thanos, mas tá ótimo. Infelizmente daí pra frente foi só pra trás. O Thanos conseguiu tirar o Mjolnir das mãos do Cap e aí ficou fácil. O Titã loucaço de ódio destroçou o escudo do Cap. E o deixou lá desmaiado semi-morto. Então, mesmo o Capitão América tendo sido lendário nessa batalha, ainda assim, Thanos se sagrou vencedor. Ah, não podia deixar o Miranha sem sua revanche, né? No final de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, o Miranha teve seu acerto de contas com o Duende Verde. E aqui ele tava ódio puro, ele só queria vingança. Ele foi pra cima do Duende Verde sem dó, ele foi pra arrebentar. E nessa luta podemos ver o Peter usando muito bem suas habilidades. Usando também a teia em combate, como até então nunca tínhamos visto. Ele usando ela pra combar golpes, isso foi muito legal. E não foi como na primeira luta, os golpes do Homem-Aranha estavam afetando o Duende. Aqui o Peter se soltou total, mostrou sua fúria contra seu inimigo, dando uma sequência de socos esmagadores no Duende Verde. Acho que ali ele deve ter ido parar em Nárnia de tanto apanhar. E quando o Peter se cansou do seu saco de pancadas novo, ele ia mandar ele de arrasta pra cima num golpe final com um planador. Porém, ele foi impedido pelo Peter Maguire. E no fim ele se acalma e consegue curar o Duende Verde. Revanche épica do nosso Miranha. Então galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, deixem sugestões de lutas que faltaram para uma parte 2, eu acho que nos vemos na próxima, fiquem com Deus e tchau!